Hoje a gente vai falar um pouco sobre memética e prossêmica. A memética é um campo de estudo do darwinismo, um campo de estudo na biologia, embora, embora se aproxime das ideias do darwinismo em geral, né? Se distancia também porque na memética os pesquisadores eles entendem que os comportamentos, né? Se o darwinismo ele diz assim que em tese que só os mais aptos sobrevivem, né? Mas essa questão da adaptação tem a ver muito com a questão genética, né? No darwinismo. E a mimética, ela percebe que essa questão da adaptação, ela está muito mais relacionada a questões culturais e sociais, né? Então, só os mais aptos sobrevivem, só aqueles que conseguem se adaptar às questões sociais e culturais, não tanto como na genética, como eles consideram na genética. A proxêmica, né, que é a ciência que estuda o espaço, né, a proximidade entre as pessoas, é, e a física quântica, então, assim, são três campos de atuação, tanto a memética, quanto a proxêmica, quanto a física quântica, mas a gente pode unir esses campos e entender como nós somos afetados pelas pessoas que se aproximam da gente, fisicamente falando, né, em termos de espaço e de tempo. É, então, aqui no Brasil, nós temos essa cultura, a tendência, a maioria das pessoas, de invadir o espaço das outras pessoas, o espaço físico de uma outra pessoa. E a gente sabe, as neurociências já dizem que quando a gente pensa, a gente cria um campo elétrico. Então, tudo é energia, na verdade, né? Só que existe a energia que ela é condensada e existe uma energia que ela é dispersa. Uma energia que a gente não consegue perceber, não consegue ver, né? Séculos atrás, se a gente falasse para alguém da energia elétrica, as pessoas achariam que a gente estava louco, né? Mas, no entanto, os princípios que fundamentam, que dão vida à eletricidade, eles sempre existiram. Mesmo antes do Thomas Hobbes, ou Thomas Hobbes não, Thomas Edison, é, conseguir juntar tudo e através das suas pesquisas, dos seus experimentos, nos presenteou com a luz elétrica, né? Assim, com a lâmpada. Então, assim, quando a gente pensa, a gente cria um campo elétrico, quando a gente sente, a gente cria um campo magnético, né? E aí a gente cria nosso campo eletromagnético. E o campo eletromagnético de uma pessoa, eu ousaria dizer que ele é como se fosse uma circunferência, né? A gente no meio e, digamos, 2 metros essa circunferência seriam 2 metros, né? E as pessoas que entram, invadem esse espaço, eles estão invadindo a sua energia. Eles estão entrando no seu campo eletromagnético. E quando você faz isso com outras pessoas, também está criando, entrando no campo eletromagnético dessas pessoas. A proxêmica, ela fala que existe a distância que ela é social, existe uma distância pessoal e existe uma distância íntima. Na distância social, é uma distância muito conhecida nas culturas em geral, né? Então, no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, né? As pessoas, elas respeitam essa distância social, né? E a gente aqui no Brasil, muitas vezes, a gente invade a distância social, o que seria uma distância social. Então, a gente entra no campo pessoal, né? A gente entra no campo íntimo da pessoa, né? A distância pessoal, ela seria em torno de um braço de distância, né? E aí muitas pessoas só conseguem conversar com você se aproximando muito, né, de você. E a distância íntima é justamente aquela onde você beija as pessoas, você toca nas pessoas,
você conversa muito próximo da pessoa, e aí você está entrando, invadindo aí esse campo íntimo dessa pessoa, né? E parece bobagem, mas não é. Então, a gente estudar a memética, né? Estudar a forma como a gente pode influenciar, né? Tornar provável que aqueles comportamentos voltem a se repetir no futuro. E a proxêmica, e entender um pouco da física quântica, de que o olhar do observador interfere no objeto observado, que a gente não deve entrar no campo eletromagnético de certas pessoas, né? Que às vezes quando a gente está mais desenergizado, digamos assim, nem sei se essa palavra existe, e a gente entra no campo de uma pessoa que está, digamos, no polo negativo, a tendência é que a gente vai ser mais arrastado aí por essa negatividade dessa pessoa, né? E também de perceber que a gente pode e deve buscar coisas, situações e pessoas que nos ajudem que a gente possa se colocar no lugar, no polo oposto, no polo da alegria.